Sejam muito bem-vindos ao hashtag 30 Mais Bioquímica, continuando sobre nossa ideia de detoxificação. Hoje eu vou responder mais um tópico, fazendo um gancho do primeiro que nós respondemos o que é detoxificação. Hoje eu vou responder mais uma pergunta e a partir dessas semanas a gente vai começar a fazer essas linkadas, essas ideias e formar um contexto cronológico sobre detoxificação. Eu sou Gislene Andrade, fica comigo e acompanhe esse vídeo até o final. O processo de eliminação dessas substâncias acontece em fases. A gente já sabe que detox envolve fase 1, fase 2 e fase 3. Quais seriam elas? Como elas acontecem? É exatamente essa pergunta que eu quero responder hoje. Então a gente vai começar falando da primeira fase, que é a biotransformação. Então, como que acontece essa fase de biotransformação? A sua produção é estimulada quando ocorre a presença de toxina. Então, por exemplo, entrou toxina no organismo por todas as vias que eu falei, seja via ingestão, seja contato na pele, ou seja pela respiração, entrou uma toxina, o meu corpo entende que é importante eu eliminar. E nessa fase, a gente envolve uma enzima chamada citocromo P450. E essa enzima de fase 1, ela é extremamente importante para a eliminação de todo o xenobiótico que entrou no meu organismo. Eu preciso ressaltar que para eu formar essa enzima, ela depende de algumas vitaminas que estão presentes no meu organismo, mas quando eu penso em suplementação, se for o caso, o contexto de eu vou suplementar meu paciente para fazer detox na fase 1, eu quero focar nesse processo. Então, ela é dependente de ferro, eu preciso de ferro, preciso de vitamina B2, preciso de vitamina B3 e preciso de colina para fazer a eliminação desse xenobiótico na fase 1, ou melhor, eliminação não, desculpe, para fazer a biotransformação. Essa primeira etapa, ela precisa de uma substância muito forte, capaz de desestabilizar essa estrutura, que é lipossolúvel, fazendo uma transformação para ela numa característica bioquímica hidrossolúvel, porque hidro não lembra água? Então, quando eu transformo ela para hidrossolúvel, eu consigo fazer uma eliminação dela pela urina. Então, essa é a ideia, fazer uma transformação. Qual substância seria tão importante, tão forte e capaz de desestabilizar essa molécula lipossolúvel e transformá-la em hidrossolúvel? Essa substância é o oxigênio, ele desestabiliza, então o oxigênio entra pela respiração e ele desestabiliza toda essa toxina e transforma. Só que para isso eu envolvo a produção de radical livre, que é aquele contexto que eu falei no primeiro tópico, que a gente tem ideia de que radical livre emagrece, envelhece. Então, como consequência, eu vou aumentar a produção de radical livre com elétrons desemparelhados que são altamente reativos. Por isso que é importante pensar em fases completas, fase 1, fase 2 e fase 3, porque a fase não para aqui. A fase 1 eu só transformei, gerando uma estrutura química potencialmente reativa, capaz de gerar dano no meu DNA. Para que eu faça todo esse contexto de detoxificação, eu tenho que pensar muito em alimentos antioxidantes ou em suplementação de antioxidantes que são capazes de diminuir o dano, de diminuir o impacto uma vez que eu iniciei o processo de detoxificação. Então, o objetivo principal da fase 1 é transformar uma substância lipossolúvel em hidrossolúvel, só que essa substância hidrossolúvel nós chamamos de metabólito intermediário reativo, que é onde que eu gerei um radical livre que é potencialmente tóxico e capaz de gerar um dano, de atacar o meu DNA e os receptores do DNA e alterar
toda a questão da minha produção hormonal. Então não dá para parar aqui. Muitas substâncias elas só se tornam potencialmente carcinogênicas depois que eu começo a fase 1. Então, depois que eu começo a fase 1, aquela substância aqui, aquele xenobiótico que está guardadinho no meu tecido adiposo, que está adormecido, inativo, eu vou potencializar uma transformação nele, que se eu parar por aqui, eu gerei um radical livre danoso. Então, eu preciso dar continuidade nesse processo de eliminação. E aí, nós passamos para a segunda fase. A segunda fase, a gente chama de conjugação. Eu transformei, agora eu preciso conjugar essa toxina, esse radical livre, com uma outra coisa para estabilizar ele, para eu conseguir diminuir esse impacto. Então, eu vou criar uma conjugação, eu vou ligar para estabilizar. Essas reações de conjugação, elas são catabolizadas por algumas enzimas diferentes. Então, o meu corpo não se conjuga só com uma coisa. Eu não vou recrutar só um nutriente para fazer isso. Eu vou recrutar vários nutrientes para que eu crie um potencial de defesa maior. E aí, por causa disso, a gente consegue fazer essa substância tóxica gerar uma forma inativa para ela ser eliminada. Então, o objetivo principal dessa fase é finalizar o metabólito reativo através dessa conjugação com aminoácido, principalmente, mas eu vou falar todos os que a gente consegue conjugar para fazer a eliminação. As fases 1 e fase 2, elas são produzidas por codificação genética. E é por isso que a gente explica algumas doenças de base familiar. Quando, por exemplo, as mulheres daquela família têm câncer de mama, a incidência de câncer é muito alta na família, porque eu consigo causar um polimorfismo genético em fase 1 e fase 2, quando eu tenho um acúmulo dessas toxinas intermediárias de fase 2. Então, de certa forma, é importante pensar num contexto de detoxificação completo. Então, quando eu falo de conjugação e que eu falei que o meu corpo inteligentemente ele recruta vários sistemas para fazer essa eliminação, eu estou falando de algumas fases e eles têm nomes complexos, mas eu quero citar para vocês para desmistificar o grau de dificuldade do processo de detoxificação, quando a gente consegue combinar isso, fazer uma ideia, uma menção do que seria isso. Conjugação é uma das fases mais difíceis que a gente estuda no contexto, porque ele envolve nomes complexos. Então, eu tenho sulfatação. Sulfatação nada mais é do que ligar com um sulfato inorgânico. No caso, a cisteína serve para essa ligação. Então, eu pego o xenobiótico, meu corpo liga com a cisteína para fazer a eliminação. Depois de sulfatação, eu tenho a acetilação. A acetilação é quando eu conjugo com aminoácido. E esse aminoácido, ele vem do ciclo do acetil-CoA. Então, eu vou conjugar com acetil-CoA, fazendo essa eliminação. Eu tenho a acilação, é quando eu conjugo com a glicina, com a taurina ou com a glutamina. Então, esses aminoácidos específicos, eu consigo fazer essa conjugação para fazer a eliminação. Então, quando eu falo desses três, eu envolvo um pouco o ciclo da homocisteína. Então, é importante ter um ciclo saudável da homocisteína para garantir que esses nutrientes me sirvam e sejam importantes para o processo de detoxificação dos meus xenobióticos. Eu tenho a glucoronidação, que é a conjugação com o ácido glicurônico. Esse ácido glicurônico, ele vem do meu ciclo de carboidrato, da metabolização de carboidratos. Então, os carboidratos são importantes também para o processo de detoxificação. E eu tenho, por último, a metilação, que é a conjugação com o grupo metil. E aí a gente fala do SAMe. O SAMe também está envolvido no ciclo da homocisteína e aí eles são dependentes de vitaminas do complexo B. Quais? Todas. Complexo é para se andar junto, complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotina. Então, eu tenho que pensar em todas as vitaminas do complexo B para fazer um processo saudável de eliminação, garantindo que o ciclo da homocisteína
fique funcionante. E por último, eu tenho a fase 3. Eu biotransformei, eu conjuguei e agora eu vou eliminar. A fase 3, o objetivo principal dessa fase é fazer a eliminação total dessa toxina. Então, a fase 3, ela é dependente de uma proteína chamada P-glicoproteína, que ela está localizada na membrana celular e ela funciona como um general, controlando a entrada e saída de nutrientes. As toxinas, elas que foram metabolizadas, elas precisam ser excretadas, elas precisam passar pelos canais da P-glicoproteína, cair na corrente sanguínea, alcançar o sistema linfático e as vias de excreção. Então, a P-glicoproteína, ela é uma barreira extremamente importante. Eu tenho muita P-glicoproteína nos enterócitos, lá no meu intestino, nas células intestinais, para fazer o controle da entrada dessas toxinas ou de vitaminas e minerais, e eu tenho muita P-glicoproteína na barreira hematoencefálica, justamente para evitar que o meu cérebro seja invadido por toxinas. É uma tentativa de controle para evitar que essas toxinas alcancem meu sistema nervoso central. Por isso, por que eu falei disso tudo? Porque ter um intestino saudável é importante para metabolizar essas toxinas. Então, ele é capaz de metabolizar toxinas e diminuir a sua toxicidade, podendo se conjugar depois do metabolismo hepático para fazer a eliminação lá no seu intestino. Então, ter um intestino saudável é fundamental para que essa fase de eliminação ela aconteça com eficácia. Então, não dá para eu pensar só em detox sem cuidar do intestino. Envolve todo um contexto metabólico fisiológico. Então, o intestino ele consegue fazer essa eliminação impedindo a sobrecarga do fígado. Então, ele ajuda o fígado a eliminar toxinas. Então, respondida a segunda parte do nosso processo de detoxificação, que como aconteceriam essas fases? Fase 1 de biotransformação, fase 2 de conjugação e fase 3 para eliminar essas toxinas. Então fica com a gente, acompanha ao longo das semanas, nós teremos mais continuidade sobre o tema detoxificação.